E aí, galera do Futibar, beleza? Eu sou o Barba, começando mais uma live aqui no canal e é mais um Talk Bar, hoje super especial, 27ª edição, com o homem, Ricardo. Olha, Ricardo Lopes, o grande colecionador de figurinha aqui do Brasil. Assim, vocês já podem até ver que eu coloquei ali a figurinha do Pelé. Ele é o Pelé das coleções, viu? Ele que entrevista aí diversos ex-jogadores, jogadores, mostra a sua coleção, pede ali também para cada jogador ali mostrar o seu amor por isso. E alguns ali são mais dedicados. Tem todo aquele negócio de colecionador. Mas enfim, a gente vai entrar nesses assuntos e muito mais nessa live. Então agradeço aí meu amigo Ricardo, por ter aceitado o convite. Boa noite. Boa noite, Barba. Boa noite, galera do Futbar. Sempre é bom falar sobre colecionismo, sobre esporte, né? Sobre os bastidores desses jogadores de futebol. Tenho certeza que tem bastante curiosidade. Boa, então ó, já vão mandando as mensagens aí nos comentários, porque é o seguinte, hoje tá passando em 3 lugares, hein? Tá passando no Futebar BR no YouTube, no Esporte Coleções no YouTube e no Esporte Coleções no Facebook. Inclusive, link na descrição aqui do canal do Esporte Coleções para vocês se inscreverem, beleza? Então, correm lá, mas eu queria ser menos clichê, cara, só que não vai ter como, porque esse tipo de papo, né, meu, figurinha, eu imagino que remete muito à sua infância ali na questão do começo. Então eu quero que você conte pra gente, Ricardo, como é que foi o começo, cara? Quando foi que você se apaixonou por esse mundo? Como foi o seu colecionador? Olha, foi meio que sem querer, viu? Porque foi na década de 80, existiam alguns álbuns de figurinha na época de esporte, que o lance maior que tinha era você ganhar os brindes, ganhar o liquidificador, a bola, o copo. E minha avó, ela gostava disso, né? Então ela meio que colecionava. E eu era pequeno, tinha meus 6, 7 anos, e eu acompanhava ela, então ela fazia a cola, né? Vinha do pão, do miolo de pão, a gente não tinha condições nem de comprar cola, então ela fazia aquela cola e eu colava as figurinhas, mas a intenção dela era ganhar os prêmios, né? Até que ela ganhou, né? Algumas ocasiões, e eu fui pegando o gosto, né? Porque toda semana tinha aquele dia específico que nós íamos na banca de jornal para comprar os envelopes, né? Então eu abria, eu colava, e ela sempre, e aí, ganhamos alguma coisa? E aí o negócio fluiu. Mas era do Brasileirão, dessa época dos anos Era do 80? Brasileirão, era do Brasileirão. Ah, cara, muito bacana. Então, realmente eu vou ser bem sincero com você que eu já vi isso aí já mais pro começo dos anos 2000. Eu via muito esse negócio de brinde com outro tipo de álbum. O álbum de futebol, assim, acho que já tinha diminuído bastante, hein, em Sim, relação aos anos verdade. 80. Hoje não tem mais, né, esse tipo de álbuns, né, que remete a prêmios, né, uma coisa realmente que ficou muito no passado, né. Hoje em dia, os álbuns, vamos da Topps e da Panini, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Mundo, o prêmio que você tem, você baixa um aplicativo no celular e ali você corre atrás ali de algum tipo de brinde. Mas como era antigamente, que você preenchia uma tela, né, uma página, ia lá no jornaleiro e falava, completei, né? E aí ele pegava, fazia uma anotação, e na outra semana, 10 dias depois, você voltava lá que ele ia buscar o brinde para você. Simplesmente foi bem naquela época mesmo. Muito bacana. Até fazendo esse paralelo, já que você falou sobre isso daí, Ricardo, da questão dos brindes, que eu imagino que vendia pra caramba, não era só a sua avó que estava atrás desses brindes, Eu acho que mas não. tirando essa parte dos brindes, você acha que era inevitável essa falta de sucesso nas figurinhas do Brasileirão atualmente? Porque hoje em dia o pessoal fica doido na época da Copa do Mundo. Quando chega a Copa, e a gente entende que é de 4 em 4 anos, aquele evento. Mas Brasileirão,
ninguém mais liga. Poucas pessoas ligam pro álbum do Brasileirão, né? Você acha que isso é inevitável? É um grupo muito, muito, muito mais restrito mesmo, né? Hoje, se você falar, Ricardo, tem colecionadores? Tem, claro que tem. Mas não da maneira como você mencionou de Copa do Mundo, que você tem aquele grupo que vai na banca, né, trocar, faz aquele. Na última Copa você tinha pontos de troca em shopping, né? Você em bancas de jornal. Hoje você não tem. É restrito, até tem, mas é um grupo bem menor. Né? Para você ter uma ideia, esse ano eu já completei o álbum do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América, da Olimpíadas, da UEFA Champions League, que mais? Da NBA e NFL. Então tem aí os seus álbuns, mas é muito difícil você achar grupos para você fazer troca. Essa é a realidade. De todos esses que você completou esse ano, teve algum que você acha que se destacou mais bem feito, com muitas figurinhas prateadas, muitas informações ali que são colocadas? Ou você acha que eles se equivalem? Todos aí são meio parecidos? Olha, eu vou fazer um jabá, tá? Uma propaganda. O que eu achei mais bonito foi um que eu produzi. Foi o do Mundial Interclubes, contando a história do Mundial de 1960 a 2004. E eu estou lançando agora na próxima semana o Mundial da FIFA, né? Tem o Interclubes e o da FIFA que vai até o ano passado. E ele é um capa dura muito bonito. Eu acho que esse foi muito bem feito, né? Porque tem coisas que a Topps e a Panini ela não vai fazer, né? É difícil fazer. Agora, e aí você tem e às vezes você fala, bom, eu quero fazer um álbum, né? Eu quero fazer algo que remeta à história do futebol, alguma coisa que ninguém tem, né? E ele viria até uma peça meio que exclusiva, é muito legal isso. E esse álbum realmente eu fiz poucas tiragens, até porque eu não posso fazer muita, porque senão dá direito de imagens, né? Então é um álbum, digamos, artesanal, né? Com poucas tiragens, mas com participação de jogadores, né? Porque eu remeti o campeão e o vice do Mundial de todo esse período, e aí eu tenho autógrafos do Cafu, ele autografou quando ele estava no São Paulo, como no Milan, o Miller no São Paulo, o Bebeto quando foi vice-campeão no Cruzeiro, né? Zico no Flamengo, Marcelo Ramos no Cruzeiro. Então eu faço contato com esses jogadores, falo, vou fazer um álbum, tal, vou colocar sua figurinha. Tudo bem? Legal. Então eu vou mandar uma figurinha, um álbum para você completo, para você guardar de recordação, você vai estar lá. E eles acabam autografando algumas figurinhas também e me encaminham de volta, né? Então é uma brincadeira muito legal que a gente acaba fazendo. Eu até vou pegar aqui para você. Pega aí, opa! Tá, só agora um pouquinho aqui. Agora o pessoal quer ver, o pessoal fica curioso aí. Inclusive, boa noite aí pro Edu, pro Luizão. O Luiz mandou aqui, o próximo Mundial vai ser mais difícil. Tá com novo modelo de campeonato. O álbum aí que o Ricardo produziu foi do Mundial até da temporada passada, né? Então... Aqui, esse daqui, ó. É uma capa dura, Platinum. Olha, mano. Tá vendo? Bonito. Sport Coleções, 1960 a 2004. Tá vendo? Ele tem aqui, ó. Inclusive, eu ia fazer aqui Copa Toyota Cup. Aí, quando eu falei pro Zico que eu ia fazer, ele falou, não, você tem que colocar Copa Intercontinental de Clubes também. Então, teve até participação dos jogadores dando dicas, né? Deu pitaco. Para fazer o álbum. Aí, ó, as figurinhas como ficaram, né? Aqui, ó, um Cafu autografado. Já... esse é o nível, né? A qualidade da figurinha. Ó, Cafu no Milan. Inclusive, não, aí eu tenho que perguntar, quais são as figurinhas mais raras desse álbum aí? Aí você tem todos que jogaram o Mundial, você tem Ronaldo Fenômeno, você tem Zidane, você tem Pelé, né? Quando foi bicampeão mundial com o Santos, você tem Platini na Juventus, então eu acabei trazendo realmente os principais jogadores, né, daquele período, né?
Então, uma coisa muito bacana. Aí essa foi a primeira edição. A segunda que está saindo do forno agora é falar do Mundial da FIFA, né? Que aí você tem desde o Corinthians em 2000, né, em diante. Então, eu separei, né, o campeonato mundial, a história de campeonato mundial. E aí o pessoal até pode perguntar, né? E o do Palmeiras? Eu ia Não perguntar tem. isso. Não, eu ia perguntar justamente isso. Cadê o álbum de 51? Não tem. Olha, é uma curiosidade. Eu tenho um álbum do Palmeiras dessa época, da década de 60, que ele remete o título de 51, mas como um campeonato internacional e não menciona mundial. Essa história de mundial foi depois que o Corinthians foi bicampeão mundial, que eles acabaram querendo, né? Como eles têm, por exemplo, 2 brasileiros no mesmo ano, né? Que a FIFA acabou dando ok para eles, mas não tem, né? Realmente era um campeonato internacional de grande porte, mas que nem os palmeirenses na época consideravam mundial. Até o goleiro Marcos, né? Ele diz, né, isso, que ele não tem um mundial, que ele teve a oportunidade quando ele perdeu para o Manchester United, né, que ele acabou falhando no gol, e ele fala exatamente, eu falhei e a gente poderia ter sido campeão em 99, né, como agora perderam de novo, eles foram vice-campeões, e só, né, tanto é que eu tenho o Palmeiras nesse álbum que eu te mostrei, ele como vice-campeão, né, que foi o Manchester campeão e vice, e o da FIFA agora que o Palmeiras perdeu de novo. Então tem o álbum, o Palmeiras no Mundial, mas como vice-campeão. Né? Vamos dar crédito também para o Palmeiras, que chegaram à final, mas falar que foi campeão mundial. Eu posso até fazer um álbum de 51, Barba, e abrir tá tudo em branco, né? Porque cadê o 51? Ou então para o cara começar a ver esse mundial aí, o álbum vai ter que ser o rótulo numa garrafa. À medida que você vai bebendo, você começa a enxergar os jogadores campeões do Palmeiras. Alguma coisa nesse sentido. Aí você pode ter sim o álbum do mundial, mas não tem. Tem o Palmeiras nesses 2 álbuns, mas eles como vice-campeões. Ó, o Luizão mandou uma frase que eu, sinceramente, nunca ouvi na minha vida. O Palmeiras não tem mundial. Essa aí. É novidade, né? Essa é tão legal que estourou até a bolha de quem não gosta de futebol. A pessoa sabe disso, a pessoa repete. Brinca até quem não assiste, né, meu? Ó o tabelinha aí, ó o Silvio Rocha. Silvio, se você ainda não for inscrito no canal do Ricardo Lopes, de Esporte Coleções, tá aqui na descrição, hein, meu? Tamo junto. Se inscreve aí que o canal de vocês dois é top demais. Mas, cara, como a gente começou a falar, Ricardo, dos álbuns de Copa do Mundo, que é quando fica aquele fervor e tal, teve alguma Copa que te marcou, que foi o álbum mais difícil de você completar, cara? Ou você, como grande colecionador, sempre foi um pouco mais tranquilo? Não. Acho que o álbum mais difícil para eu completar foi o da Copa de 90. Foi difícil. Porque eu acho que com o tempo as tiragens são maiores, né? Fica mais fácil. Na década de 90 era mais difícil, eram ainda aquelas figurinhas, não eram autocolantes, você usava cola, e não tinha tanto ponto de troca como você tem hoje. Hoje vira uma febre, né? Você colecionar o álbum da Copa. Agora, 90 até 94 mesmo, foram difíceis. Até para você pedir na editora, né, numa Panini, era muito mais difícil do que hoje. Hoje é tudo mais fácil, né? Você tem um site, você se cadastra, você coloca lá os números das figurinhas, né? E eles te mandam para sua casa. Antigamente era difícil. E aí você ia na escola, você tentava, né, bater as figurinhas, trocar. O trampo era diferente. Era bem diferente, hoje é mais fácil, mas os da década de 90 e 94 principalmente foram difíceis. Tá aí. E esse, como você falou aí, tantos shoppings... Mas sabe, eu lembrei de um ponto aqui, tem o álbum da Copa de 98, tem uma curiosidade muito interessante. Quem colecionou esse álbum da Copa de 98, ele teve um ponto bem exclusivo. A seleção da Inglaterra, ela não autorizou a FIFA de fazer as figurinhas. Teve 4 figurinhas da Inglaterra
e a seleção do Irã. Então, quem tem o álbum dessa época aqui no Brasil não tem essas figurinhas. Está incompleto o álbum. Eu fui conquistar essas figurinhas, esse 98 foi em 2008 ou 2010. Só depois de 10, 12 anos que eu consegui fora da Panini da Itália, da Inglaterra, que lá deram ok, só no Brasil não. E eu acabei comprando no eBay da vida lá, e depois de muito tempo e muito caro. Aí eu consegui completar meu álbum de 98. Então, assim, o mais difícil, posso dizer, foi o de 98, depois de 10, 12 anos. Nossa. Por causa da globalização, né, da internet, da coisa que, né, aí você começa a pesquisar e achar. Mas aqui no Brasil era impossível, ninguém tinha. Esse rolo da Inglaterra aí tá parecendo os jogos de videogame que os Isso, caras vão lançar e aqui no Brasil não tem autorização, né? Tem briga com a exatamente. CBF, tem briga com os Isso jogadores, né? mesmo. Muito É isso chato mesmo. isso daí. Mas, cara, Então, não, esse último do Qatar aí chamou atenção que foi um sucesso total. Acho que calhou um pouco isso da parte de ser uma Copa diferente, né? No momento do ano aí diferente também. Mas o sucesso das figurinhas Legends, né? As figurinhas Legends foi uma coisa que tava todo mundo, até quem não gostava de colecionar, tava atrás de Legends para vender, né? sim. Para você acha que agora ninguém mais tira isso daí de figurinha Legend, né? Agora toda a Copa, com o sucesso que foi, imagino que eles vão sempre lançar, né? Ele continuou na Copa América, no Campeonato Brasileiro do ano passado, e esse ano também no Campeonato Brasileiro tem essas Legends, continua tendo, mas muito mais fácil de você obter do que na Copa do Mundo. Copa do Mundo chegaram a cobrar o Neymar por milhões, e hoje não vale nada, né? Foi ali uma estratégia comercial da Panini lá que Será que foi bem algum difícil. dia ainda vai valer? Não, vai. Tudo depois com o tempo, Barba, quando você guarda, eles têm um certo valor. Hoje não tem mais aquele valor, né? Hoje o Neymar ouro, para não falar que não vale nada, hoje você compra por uns 300 a 500 reais essa figurinha, né? Ela é bem conservada, bonitinho, e tem um pessoal que adquiriu bastante, hoje guarda para o futuro, né? Em fazer algum tipo de troca, de negociação. Eu, particularmente, todas as Legends da Copa eu tenho, né? Eu consegui com trocas, mas eu não paguei. Eu fui meio que na raça mesmo, fazendo trocas por figurinhas do álbum mesmo, e conseguiu adquirir. Mas não são muitas pessoas que conseguiram essa façanha. Posso te dizer que foi bem difícil. Imagino. Assim, teve essa questão do golpe de mestre, né? Do tacada de mestre das Legends. Agora, uma coisa bem pequena, assim, não dá nem para comparar com as Legends, mas para o outro campo, uma coisa negativa que eu não gostei desse último álbum da Copa é que não tinha os clubes de qual cada jogador estava, né? Isso daí foi bem chato, né, cara? Porque você fica meio Foi. desorientado, você pega uma seleção ali que você não conhece muito bem, e aí você fica curioso. Exato. Às vezes você tinha que pesquisar tal jogador, sei lá, pode ser do Catar mesmo, ou da Arábia Saudita, onde ele joga. É Sempre verdade. teve esse tipo de informação, né? Sempre, sempre. A Panini, muitas vezes, ela quer mudar, quer inovar, né? Mas muitas vezes essa inovação ela não é bem vista, né? Ela não é legal, né? E isso que você mencionou realmente foi isso que aconteceu, né? Faltou ali informações e quem gosta, né? Gosta do seu time e se o seu time levou algum craque para a seleção, é legal você ver lá, poxa, jogador do time tal, né? Você fala, isso aqui é do meu time, isso é legal. E você tira essa informação, você perde um pouco o brilho, viu? Com certeza. Ó, Luizão, daqui a pouco eu volto a sua pergunta, a sua mensagem do Brasil, já até favoritei aí, para depois a gente falar com o Ricardo. Uma boa noite aí para o grande André Bezerra, aí o Andrezão. Link do canal do Ricardo Lopes na descrição, Andrezão. Manda aí a sua questão sobre coleção, né? Principalmente de figurinhas. Mas, ó, o Lucas Casagrande está chegando aqui na área e ele Ô, está Lucas. perguntando se você também tem, se você é um colecionador
de outros itens aí do futebol. Ele está perguntando especificamente de camisas. Quais camisas de quais times você tem? Você também é um colecionador Olha, assim, ácido? eu tenho sim, mas é uma coleção, Lucas, obrigado pela pergunta, meia peculiar, são camisas autografadas. Como eu venho trabalhando hoje com o esporte, né, com o futebol dos Master, então eu estou muito em eventos, as camisas de eventos, das seleções, e aí eu vou colocar aquela galera, cada jogo que eu vou cobrir, que eu vou trabalhar, eu autografo uma dessas camisas, né? E eu achei, assim, foi uma sacada que eu tive, que eu achei uma coisa bem bacana fazer. Né? Eu tenho também camisas sem autografar, inclusive eu ganhei de um ex-lateral do Palmeiras da década de 80. O Lucas é palmeirense. O Lucas, opa, ele chama Mário Valdo, ele saiu no álbum da Copa União de 87, ele era lateral direito. Ele me deu ele deu praticamente todas as camisas que ele tinha. Ele tem essa do Palmeiras, que ele foi o jogo de estreia em 87. Ele me deu essa camisa do Palmeiras de jogo. E algumas que ele trocou, né? Do Corinthians, Mojimirim, da Portuguesa. Então, camisas oficiais de jogadores e mais outras que eu tenho também. Então, hoje eu tenho uma quantidade muito bacana. Então, posso dizer que hoje eu coleciono, né? Algumas dessas peças, né? Que elas acabam sendo mais raras, né? Uma que você, por exemplo, eu tenho uma do Zé Maria, aquela que tem aquela mancha vermelha, e ele autografou para mim. Eu vou receber essa semana do Giovani, que jogou no Vasco, foi campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira. Ele está me mandando 2 camisas autografadas do Vasco e da seleção brasileira. Então eu acabo, né? Foi uma forma aí posso dizer que hoje eu tenho essa coleção, né? De camisas de jogadores e camisas autografadas. São bem interessantes. Olha, cara, que top. Inclusive, ó, tá aqui até perto aqui umas aqui, eu vou pegar para você. Quer ver? Boa. Vou pegar 2 aqui. O Lucas ainda perguntou, que ele chegou agora na live, mas a resposta é sim. O Ricardo já estava falando do coleciona do Brasileirão aí todo ano. Todas, eu tenho todas do Brasileirão, todas. Ó, essa camisa. Você falou Sul-Americana também? Sul-Americana também. Também. Ó, essa camisa aqui, ó, 9 da Calunga, foi de jogo, tá vendo? E aí eu tenho o Guinei, que jogou em 90, autografou, Gino e Nilson me autografaram essa camisa aqui, e camisa de jogo. Tem até, tá manchada, tem algumas manchas aqui, mas eu não sei qual o jogador que usou em 90 da Calunga. E a que eu te mencionei, essa do Palmeiras aqui, de jogo, da Jeep, do Mário Valdo, camisa 2. Tá vendo? Ó, que ele jogou com ela na estreia da Copa União em 87. Então são camisas com história, né? Então é bacana você ter essas peças. Só que você falou ali manchado e tal, aí eu até quero saber sobre o nível, porque isso daí é claro que dá até mais valor para a camiseta. Muito Mas mais. no caso de álbum de Copa, o quão perfeccionista você é para cuidar ali das suas figurinhas do seu álbum? Se tiver uma massinha, já era, já joga no lixo e compra outro. Como é que funciona esse stick de colecionador? Olha, eu não vou falar que eu vou comprar outro, mas vou te passar uma curiosidade. Na última Copa, eu fiz 18 álbuns da Copa. Ô, louco! Porque cada um tem uma particularidade. Aqui no Brasil teve o capa dourada, o capa azul, o capa roxa. Aí você tem a versão da Argentina, da Colômbia, da Suíça, da Inglaterra, da Itália, e aí vai embora. E nessa brincadeira foram 18. Capa dura, capa cartão, né? Sim. Então tem de tudo, né? Então eu fiz acho 18 álbuns só dessa última Copa. Aí você tem uma coleção mais completa. Tem aquele que vem dentro de um estádio, enfim, tiveram dentro de uma caixa diferente, né? Então
Aí você, poxa, esse eu não tenho, né? Esse eu quero, né? E colecionador é um barato, né? Que aí você acaba adquirindo. E aí, quando você vai colar um álbum desse, realmente você tem que tomar todo um cuidado possível para não amassar. E hoje o legal, a tecnologia nas figurinhas ela é fantástica. Se hoje você colar uma figurinha totalmente torta, você consegue puxar sem rasgar a figurinha e nem o álbum. Ela sai numa boa e você cola de novo. Antigamente, não. Você colava e você ia puxar, rasgava. Então, até isso, a tecnologia ela vai avançando com o Eu tempo. lembro eu fazendo isso com a figurinha da Copa de 2006, cara. Que eu colava Então, errado, ia puxar e rasgava tudo. já era, não tinha como. Hoje não tem muito esse perigo. Se você. Eu não sou muito, digamos assim, assertivo, né? Eu sou meio cegueta. Então, muitas vezes eu colo errado, eu consigo puxar e colocar de novo, sem perder a cola e sem perder o design dela. Cara, eu na escola eu conseguia tirar a nota vermelha em educação artística. Então, imagina, pra eu colar retinho ali, eu tenho uma dificuldade, cara. Eu tenho uma Fantástico. dificuldade. Às vezes eu pedi Boa, pra minha boa. mulher colar aqui a figurinha, ela tá sempre tudo Isso, torta. isso, boa, boa. E Eu aquelas tinha, figurinhas. Não, desculpa, pode falar. eu ponho muito meus filhos, né, para colar, né? Agora eles já cresceram, né, estão trabalhando, mas até a Copa passada, tal, eles para ganhar uma mesada, ó, se colar um álbum pro pai aí, dou 10, vintão, 30, dou a Aham. Coca-Cola, né? Eu punho a molecada para brincar em colar as figurinhas. Não, muito, muito bacana, cara. Inclusive, falando nisso, engraçado, né? Porque, pô, você vai crescendo e aí, pelo menos para mim, eu colando as figurinhas da última Copa, eu me senti um moleque de novo, porque eu não sou eu não sou colecionador assim, então calhou que nessa última Copa eu fui. Foi a primeira vez que eu completei, inclusive, o álbum, viu? Porque das Essa outras última Copa? 2006. 2002, Ah, 2006, eu comprava até certo ponto, depois eu não, não tinha mais dinheiro para comprar, cara. E aí eu completei, só que assim, eu imagino, eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino a emoção de você estar fazendo isso com seu filho. O que me leva à pergunta de uma doideira de. Eu acho que está cada vez mais diminuindo na questão de um preconceito besta. Muitas pessoas tendem a achar que é coisa de criança. Você sentia que isso tinha mais antes? Ou tá a mesma coisa? Eu tô viajando, que as pessoas olham para isso e falam, ah, besteira, você ficar colando figurinha? é, tirando o da Copa do Mundo, sim. O da Copa é meio que mágico, né? Ele une a família, ele une os pais, né? Os avós. Todo mundo entra na brincadeira para ajudar o neto, o filho a completar o álbum, né? Vai naquelas trocas. É uma coisa meia mágica, bem legal, né? Que só a Copa do Mundo tem. Passou isso, aí a galera acha que não é meio coisa de criança mesmo. Tanto que tem esses álbuns, né? De desenhos infantis, isso tem muito ainda na banca, e é o grupo que hoje coleciona álbuns assim de esporte já é um grupo bem menor, é mais pessoas como eu, mais profissional mesmo. Porque aí até meio que quando você fala sobre colecionador, ele fica até meio, digamos assim, um som agressivo. Ah, ele é colecionador de álbuns e figurinhas, como figurinha fosse uma coisinha pequenininha, uma coisa supérflua. Tem realmente um pouco dessa conotação, né? Exceto a Copa do Mundo, fala que você é colecionador de figurinhas como fosse uma coisa banal. Mas, tirando o futebol, você tem cara de que coleciona do Cavaleiro do Zodíaco. Você tem cara de ser. Porque, Não, nossa, não. era mó legal, cara, o álbum do Cavaleiro do Zodíaco. Eu tenho, vou dizer que eu não é que eu não coleciono, eu tenho, fora de futebol, eu tenho do ET daquela época, da década de 80, eu tenho do Cavaleiros dos Zodíacos, da série Carros, tem alguns bacanas que eu tenho, mas eu não tenho só álbuns de futebol, meu projeto se chama Esporte e Coleções, e são álbuns de esportes. Então eu tenho NBA, NFL, Fórmula 1, UFC, Olimpíadas, Volta Ciclista da França, de tênis, tudo que é Caramba. esporte eu tenho, Mas né? depois E do não só futebol, qual esporte você mais acompanha?
mais gosta? Eu curto mais futebol, eu não acompanho. Eu acompanho os álbuns, né? Igual o NFL, o NBA, mas eu não acompanho muito o esporte em si, não. Igual o Volta Ciclista da França, tênis. Que tem, e eu acabo acompanhando esse esporte, essa história através dos álbuns. Então, tudo que remete a esporte eu curto e eu gosto de colecionar, né? E aí uma coisa bacana em cima disso, porque isso acaba eu divulgando o meu trabalho. Na última na Copa América que nós tivemos a penúltima que tivemos a transmissão pelo SBT, eu recebi um contato deles na ocasião, falou: Ricardo, a gente quer fazer uma matéria sobre a Copa América, sobre o jogo inicial, e a gente queria saber se você tem alguns álbuns da Copa América, né, para a gente fazer uma matéria. Eu falei: eu tenho todos, né, todos que foram lançados até hoje. Então eles foram em casa, filmaram todos os álbuns. Aí você tem o álbum, a primeira figurinha que o Ronaldo Fenômeno saiu na seleção foi numa Copa América, né? Então você tem umas particularidades, Ronaldinho Gaúcho, né? E saiu uma matéria no intervalo do Jogo do Brasil, né? Agora recentemente tá tendo a Bundesliga na Cultura. Aí os caras, vocês têm, me ligaram, a gente tá, né, transmitindo o campeonato alemão, a gente queria saber se você tem algum álbum. Eu falei: eu tenho, acho que quase todos. Aí vieram em casa para filmar os álbuns que eu tenho do campeonato alemão. Quarta-feira agora, eu tive o pessoal do SBT aqui, Esporte Mais, que é um programa que tem aos sábados do SBT, e eles vieram aqui fazer uma filmagem, aqui ficaram quase 3 horas filmando álbuns, eu mostrando algumas particularidades de álbuns. E aí eles já lançaram: olha, estou vendo que você tem uns álbuns da Champions, e a gente está transmitindo a Champions. Quando chegar na fase de grupo, a gente quer fazer uma matéria você mostrando os álbuns da Champions. Então eu vou ter a oportunidade de mostrar os álbuns só da Champions League. Na última Copa, a Bandeirantes foi em casa. Aí fizeram 2 matérias, uma em casa, eu mostrando todos os meus álbuns da Copa, e eu saindo com eles lá da minha casa, indo para a Panini, na fábrica, que eles estavam fazendo as figurinhas da Copa, e eu fui na íntegra lá com eles acompanhar a confecção dos álbuns, as tiragens das figurinhas. Então aí você acaba meio que virando referência, né, em cima desses campeonatos, e é legal que me ajuda a divulgar, né, um pouco do que eu faço, do que eu gosto. Cara, nossa, muito bacana, muito prestígio que você merece aí, porque é um trabalho muito da hora. Só de você mostrar aí a capa do álbum que você produziu aí, do Interclubes, né? Mundial é de 60 até 2004, já deu para ver todo o carinho, né, que você teve, e para deixar o negócio top demais, cara. Mas, ó, Valeu. boa noite, Léo Assis, o Vando Timão, ó. Vando Timão, você tem que voltar, hein? Tem que voltar com o seu canal aí, meu irmão. Sei que você tá na correria, mas, pô, um abração aí, manda as Vando é perguntas aí gente pro boa. Ricardo. Um Vando é abraço, gente Vando. boa demais, cara. Mas vamos lá, aqui, ó, o Lucas tá perguntando se você tem álbuns alternativos que não são da Panini, que ele, no caso, ele viu na pandemia, que era álbum da série D ou álbum da série C daquela época. Eu fiz o álbum da série D e um da série C agora, na década de 2020, 2019. Não existe esse tipo de álbuns, né? E aí eu quis ter esse tipo de álbum na minha coleção. Da série D eu fiz com 12 ou 14 times, com todos que me deram ok que eu poderia fazer esse álbum. Então eu tive a participação dos clubes, enviei para os clubes também. E da série D também eu fiz, mas não existe, fora o que se você não confecciona, se você não produz, não tem, né? Mas eu não só tenho álbum da Panini, não, Lucas. A Tops faz álbuns, eu venho fazendo álbuns. Tem alguns álbuns que você chama álbuns piratinha, que são confecções também baratas, assim, que uma galera que faz, você acaba comprando também, né? Álbum é álbum, né? Então, mas não tem, fora a Série A, né? A Série A você tem times da Série A, Série B e ponto, né? Não tem até porque não tem grandes tiragens, né? Não vai ter uma quantidade de vendas, né? Então, se você não fizer, não tem, mas existem porque eu acabei fazendo em parceria com a Inova, uma editora lá da Paraíba. A gente acaba desenhando, igual esse álbum do Mundial, nós fizemos juntos, esse do Mundial agora da FIFA também.
Então a gente faz com um grupo bem seleto de colecionadores ali e vira peça rara, né? Porque poucas pessoas acabam adquirindo e tendo a oportunidade de ter esse material. Tá vendo? Olha o nível olha o nível do convidado. O Lucas perguntou se você tinha. Não só tenho, eu fiz. Fui eu que fiz esse álbum, rapaz. Tá vendo? Olha que da hora, cara. Fico muito feliz aí de estar trocando essa ideia, porque não teria pessoa melhor para falar de álbuns do que o Ricardo Lopes, cara. Ó, outra pergunta aqui. Tem álbuns de futebol feito por fãs. Era sobre o que você estava falando, isso, né? Exatamente. Você mesmo. Mas essa tiragem pequena que você falou, qual seria, assim, na faixa de mais ou menos que número? Uma tiragem de 200 pequena? a 300 álbuns. Só. Entendi. Porque senão ele pode ser caracterizado como comércio. E aí, como eu falei, eu tenho que pagar direitos autorais. Né? Se eu ponho em banca de jornal, coloco em sites, né? Eu estou usando de alguma forma a imagem daquele jogador. Né? E como se trata de um álbum realmente um álbum amador, né? Um álbum mais para um grupo, né? Então ele não tem essa característica porque eu não saio vendendo, né? É claro que cada um de nós ali a gente acaba orçando, né? O design, a gráfica, sabendo qual é o custo que você vai ter, cada um, né? Faz sua vaquinha, paga e é claro que acaba um ou outro, você acaba vendendo, até porque não é todo mundo que adquire, mas é uma coisa muito sucinta, né? Não é nada com apelo, com cunho comercial. Não é um objetivo ganhar dinheiro com o álbum, né? Realmente é você fazer uma... Até porque, para gráfica, igual quando você fazia aqueles cartões de visita, você tem uma quantidade X, portanto, né? Quanto maior tiragem, maior. Então, pode chegar só naquele limite. Então, sempre a gente faz uma quantidade maior para baratear e depois tem que sair vendendo aquele pessoal que não comprou para você não ficar no prejuízo, né? Mas, graças a Deus, sempre a gente consegue ficar com poucos na mão. E aí eu guardo mesmo, né? Eu acabo tendo uma quantidade maior para guardar mesmo para o futuro, né? Mas sempre é um sucesso a tiragem desses álbuns. Aí, ó, agora o Lucas lembrou, ó, você é o cara que eu vi na pandemia, que da hora, parabéns aí pelo seu trabalho. Agora lembrou, ele, Pô, ele, legal, ele, Lucas. então, Obrigado. ele viu, então, pô, acho que, imagino que você já se inscreveu, né, Lucas? Link na descrição aí do Esporte e Coleções. Agora você vai viciar, você vai maratonar, porque você começou o seu canal, o seu canal, Ricardo, foi em 2018? Foi em 2018 e foi uma coisa muito pontual, né? Eu fiz algumas filmagens mostrando um álbum, por exemplo, de 90, 91 e contava a história não só do álbum, mas o que aconteceu naquela época, né? Eleições de 90, como estava a pandemia, quem foi campeão brasileiro, os brasileiros que se destacaram. Então eu fiz uma tiragem de filmagens e dei uma parada, né? E aí na pandemia eu voltei, mas eu voltei aí de uma maneira diferente. Foi quando eu tive a sacada de mostrar para os jogadores as figurinhas que eles saíram para o álbum, né? Foi uma sacada ali que eu tive. É porque eu não falo com essas figurinhas, né? E eu entrei numa live, como a gente sabe, né? Na pandemia, todo mundo em casa, ninguém podia sair. A gente ficava o dia inteiro no YouTube, no Facebook, vendo vídeos, né? E eu conheci uma galera da rádio e eles estavam com o Elivelton, ex-jogador do Corinthians, do São Paulo. E eu mandei um boa noite, um salve para aquela galera. E aí um deles falou: Pô, Ricardo é um bom colecionador de álbuns, tal. Ô, Ricardo, eu vou te mandar um link. Entra aí se você tiver algum álbum do Elivelton para mostrar para ele. Mais ou menos como eu te fiz aqui, coloquei aqui na tela, mostrei para ele, né? E, cara, fiquei todo contente que ele viu aquela figurinha, aquele álbum, né? E eu fui dormir com aquilo na cabeça, né? Falei, cara, eu poderia pesquisar mais, né? Onde esses caras saíram. E a pandemia, tive muito tempo, né, ocioso em casa, comecei a digitalizar o meu acervo. E esse meu amigo tinha alguns contatos, comecei a ligar para tal, fazer o convite, todo mundo em casa, né? E dessa maneira que a gente está aqui, eu colocava mais uma tela que era o álbum e começava a mostrar para os caras: você saiu no álbum de 90, 91, da seleção, ou se você foi para fora.
Aí o negócio começou a viralizar. Um passava para o outro, faz com esse, faz com aquele, né? E o negócio foi embora. Eu cheguei, eu acho que em quase 100 já jogadores que eu tive a oportunidade de mostrar a história dele no álbuns e figurinhas. Foi um negócio que perdura até hoje. Pô, que top, cara. Muito, muito bom. Boa noite aí pro pessoal que tá chegando, ó, o Liga Futebol aí do Charles, meu amigo Charles, beleza? Mas até isso daí que você falou, cara, você foi falando cada vez com mais jogadores, ex-jogadores. Eu, inclusive, ouvi o seu vídeo entrevistando o Ederson e até mostrando o álbum ali dele e tal, muito, muito bacana. Mas apesar, eu sei que é o seu trabalho ali no Master e tudo mais, mas como é que é aquele negócio, o Ricardo criança, apaixonado por futebol, hoje no meio desses caras, teve algum desses caras que você tremeu na base e falou, meu Deus, eu tô falando aqui com o Zico, eu tô falando aqui com tal cara. Qual foi o que marcou assim, que se deu aquele frio na barriga ou para você já passou mais essa fase, cara? Hoje já passou, mas no começo não, né? Quando eu fiz com o Zico, por exemplo, com o Pepe do Santos, que jogou com o Pelé, caras que, né, foram campeões mundiais de clubes, com o Pepe mundial de clubes e seleção, o Zico foi campeão mundial com o Flamengo, né? Um ícone na seleção brasileira. Esses caras se acaba tremendo, né? O Ederson, como você mencionou, por exemplo, eu fui transmitir esse jogo, tá até no meu canal, né? Eu transmiti amigos de Ederson contra amigos de Narciso. E então eu juntei o útil ao agradável. Falei, tô ganhando para transmitir no meu canal, né? Eu vou ficar como repórter de campo, com um narrador em cima na cabine, narrando esse jogo, e eu vou fazer a reportagem antes. Eu levei álbuns e comecei a conversar com o cara e dando para ele autografar cards, álbum, dei para ele também de presente. Então fiz outras matérias. Então você tem que ter criatividade. Estava dentro de um vestiário lá do Grêmio Osasco, cheio de gente querendo tirar foto. Segura essa galera atrás para eu fazer a entrevista e automaticamente falei, se eu acabar a entrevista e depois disso der para ele algum material para ele autografar, esquece. Eu vou perder ele aqui. Né? O que nada mais é o Ederson do City da seleção brasileira, né? Então tem todo um esquema, você tem que ter muita jogo de cintura para fazer isso, né? E conseguir fazer essas matérias, né? E tremi também, né? Porque tinha lá o Zé Roberto no vestiário, o Emerson Royal e muita gente, né? E aí o jogo para começar, eu fazendo as entrevistas e sem suporte, né? O cara lá gravando lá, o cameraman, eu com o microfone e pedindo ajuda para um cara do lado, passando os materiais e volta os materiais, é bem assim. Esse também tremeu, por ser um cara que não é um ex-jogador, é um jogador em plena atividade, né? Então, essas coisas. Um também que tremeu foi o ano passado, teve um jogo no Morumbi, São Paulo e Milan, de Master, né? E eu fui para a coletiva de imprensa com o Cafu, né? Pô, aí pegar o Cafu, ele autografando, ele, Alessandro Costa Curta da Itália, né? Jogou Copa, jogou aquela final do Milan. Então dá uma tremida, tem uns caras assim que te chamam a atenção, né? Eu tive recentemente com o Cafu, aí já foi mais tranquilo, né? Outro cara que tremeu pessoalmente foi o Bebeto, né? Bebeto da Copa do Mundo, poxa, né? E o cara autografando as suas figurinhas é uma coisa diferenciada, né? Então você acaba aqui, essa daqui que o Bebeto, inclusive, autografou para mim, ó, quando ele estava no Cruzeiro, foi vice-campeão mundial. Então, poxa, é legal, né? Então depende do momento, Barba, dá ainda um frio na barriga, assim, viu? Imagino, cara. O Lucas aqui falando que tem álbuns de políticos. Imagina para trocar a figurinha repetida, hein? Nego vai sair rasgando um álbum do outro, vai sair tudo na porrada. Tem álbuns de política. Assim, na década de 70 e 74, na época da ditadura, existia álbuns do Brasil. E tinha políticos, né? O presidente, ministro, tinha algumas figurinhas que vinha junto com o Silvio Santos, com Ayrton, com Pelé, Nelson Piquet, contava, né? Cantores, Roberto Carlos, e tinha alguns políticos, sim. Até teve, viu, na época da ditadura, em 70, 74, alguns álbuns mais ou menos assim, viu, Lucas? Caramba, doideira. Ó, o Charles está falando aqui que ele tem um álbum do Campeonato Brasileiro de 2005 da Panini.
Esse Legal. álbum tem Paysandu, São Caetano, Brasiliense, Paraná, Figueirense na primeira divisão. São Raimundo, Anapolina, União Barbarense, Gama na Série B. Olha aí, ó. Fantástico. É um álbum muito bacana mesmo. E são álbuns que você, como você vê aí, um Brasiliense, um São Caetano que nem divisão está mais, né? União Barbarense também, times que hoje saíram do cenário nacional, O né? Você próprio tinha a Figueirense, Portuguesa, né? Você tinha a Portuguesa, que hoje também nem no Campeonato Brasileiro está mais, e isso torna uma magia dentro desse álbum, né? São coisas que realmente hoje quem viveu nessa época, né, tem a oportunidade de adquirir e guardar isso que eu acho que é a história do futebol. Não, com certeza. E como é que é escolhido? Porque, por exemplo, esses álbuns do Brasileirão, eu não lembro se são o que mais ou menos uns 20 jogadores, né? 23, sei lá. Como é que. Porque o elenco, dependendo de cada clube, sempre tem mais de 30 jogadores. Como é que é escolhido os que são cortados? É óbvio que os titulares têm que estar lá. Mas quando você vai falar dos Sempre reservas? é mais titulares mesmo, depende muito do ano. Tem uns que você tem a figurinha normal, tem igual Copa do Mundo, que é aquela tamanho da figurinha, mas dividida em duas, quem são menores, para ter mais jogadores. Depende muito do momento, né, do campeonato. Por exemplo, em 2009, no Campeonato Brasileiro, tinha o Ronaldo Fenômeno, né, no Corinthians. Sim. Ele não saiu no álbum, ele não autorizou a Panini colocar a figurinha dele. Então, todo mundo queria ter o álbum de 2009 para ter o Ronaldo com a camisa do Corinthians, e não tem. Não saiu. Caramba, meu. Foi uma frustração. Então, existe uma negociação clube e jogador, né? Até porque você precisa pagar direitos, né? Você tem que pagar uma taxinha para o jogador, né? E quem determina isso é meio que o clube com a diretoria, né? Então, ó, Mas isso você daí não saiu. entra no o direito de imagem que o clube já paga para o jogador. Já não deveria estar cobrindo esse tipo de coisa? Não, porque por exemplo, a Panini ganha, né? Colocando a sua foto, né? Uma divulgação, mas ela ganha, é um produto, né? É, e aí isso não está no contrato do jogador com o clube. Isso é algo adicional. Tanto é que hoje, para você ter uma ideia, Barba, existe muitos processos em andamento e muitos processos já perdidos para a Panini de jogadores que até hoje cobram esse direito de imagem. Não posso aqui mencionar nomes, mas de jogadores atuais aqui que têm processos que já ganharam e aqueles que estão ainda em busca do dinheiro da Panini. Isso daí. Cada vez mais que a gente toca nesse assunto, eu lembro da questão do videogame, porque O teve aquele videogame até processo. hoje. O Tem Marcos processos até mesmo, hoje. o goleiro Isso. do Palmeiras, ele processou, porque não podia. Eu não lembro agora se era no FIFA ou se era no PES, mas eu sei que ele foi processar lá para ganhar um dinheiro, ele gastou mais com advogado, cara. Não ganha, viu? Não, e ganha. Hoje tem E muitos ganha. processos, não só contra a Panini, mas contra o FIFA, o Konami da vida, e eles Sim. ganham. Demora, mas ganham. Ó, o Charles, ele é torcedor do esporte, hein, meu? Então ele tá Opa! perguntando se você tem alguma figurinha do glorioso Esporte Recife. Ah, tenho muitas. Eu tenho um álbum saiu um álbum bacana do esporte. Eu tenho, como eu tenho todos os álbuns do Campeonato Brasileiro, então eu tenho todas a história do esporte nos álbuns também. Eu fiz uma live com o Mirandinha, atacante do esporte da década de 80, que jogou no Corinthians, e Sim. ele ficou muito feliz em ver a figurinha dele no esporte. O esporte é um clube de muita tradição, né? E com certeza não tem como não ter material do esporte. É boa. Ó, o Lucas tá relembrando a gente aí que a Lusa voltou para a Série Para o D, ano né? que vem, é verdade. Em Pro ano que vem aí. 2025, a Luz estará. Esse ano ela não esteve. Ela chegou agora na semifinal da Copa Paulista, perdeu para o Votuporanguense de 2-0. Se tivesse ganhado, o ano que vem ela estaria tanto na Série D como na Copa A do Copa do Brasil. Brasil, né? Mas só vai estar na Série D o ano que vem. Pois é. Antes de eu ler os próximos comentários, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, cara, porque é uma coisa que é. Eu imagino a sua resposta, mas eu tenho que confirmar. Se é algo que te incomoda, se é algo que deixa o álbum até mais legal.
voltando naquela parte que a gente está falando de álbuns de Copa do Mundo, que tem aquela questão, né? Que meio que por questões comerciais, a Panini vai lançar o álbum com certa antecedência da Copa, e aí acaba saindo uns jogadores lá que não são convocados. Então, assim, você acha isso um tipo de situação chata? Você acha que isso não tinha o que fazer? Você acha isso legal? Qual a sua opinião sobre o tema? Isso já antes incomodava mais, hoje não, né? Porque eles querem ganhar dinheiro, né? E você quer completar logo o álbum, né? Depois vem as atualizações lá que você recebe, né? Compra aquelas atualizações lá e tá tudo certo, né? Então, às vezes até é uma brincadeira. Será que a quantos por cento a Panini acertou, né? Da convocação da seleção e como das demais seleções, né? E o furo é grande. Porque é tudo estatística, né? Você pega as últimas 10 convocações de cada país, vê o percentual de jogadores, avalia se não tem algum tipo de contusão. Então você vai mesmo achando para ter a menor quebra possível, né? Mas é uma coisa que hoje faz parte, né? Não tem como você aguardar todas as seleções fazerem aquela convocação final para você começar a produzir o álbum. Porque aí, sabe o que acontece, Barba? Se você faz isso, você começa a completar o álbum mais tarde, provavelmente a Copa já começou, e se eventualmente o Brasil perde, como perde para a Croácia, muitas crianças sabem o que faz? Para de colecionar. Porque ela está ainda no ritmo por causa do Brasil. Aí, por exemplo, quando teve a eliminação do Brasil contra a Croácia, os pontos de trocas caíram assim drasticamente, porque a galera estava impulsionada pela seleção brasileira, né? Então, se a Panini faz isso, é um tiro no pé. As vendas caem bruscamente, né? Então, antes de começar a Copa, quanto mais cedo ela conseguir colocar, mais cedo o pessoal vai começar a fazer a coleção, vai completar e vai gastar dinheiro. Porque se depender da seleção, às vezes pode sair numa primeira fase, igual agora, que está horrível, né? Não dá para você esperar a seleção acertar todos os jogadores e começar a jogar a Copa para você fazer o álbum, que corre o risco de você se desmotivar no meio dele, porque o Brasil não está indo para frente. Então, pessoal. No final das contas, o importante mesmo para a galera é o dinheiro, né? Que vai ganhar, como você falou. Com exceção de alguns pequenos empresários, não queria falar de Guarulhos aqui, que eu vou te falar uma coisa. Tem uma senhora de uma banca aqui que eu tive que dar uma zoada com ela nessa última Copa, Ricardo, porque ela estava nervosa. A minha mulher me falou assim: Nossa, você não acredita que eu fui comprar a figurinha para você? Só que eu cheguei na banca, perguntei da figurinha, ela me respondeu grossa, gritando que não tinha figurinha. E até mostrou uma placa lá: Não temos figurinha, que ficava o dia todo o pessoal perguntando de figurinha. Aí eu falei: Não, eu vou lá. Aí eu cheguei, olhei lá os negócios: água, refrigerante, cerveja. Me fala uma coisa, você tem figurinha? Aí ela, você não tá vendo a placa? Não, mas e o álbum da Copa? Você tem, hein? Eu queria o álbum. E a Legend? Cadê a Legend? Eu quero a Legend. Eu fiquei insistindo. Aí, quando eu vi, era melhor eu ter saído. Eu saí, deixa quieto, né? Senão o negócio ia ser feio ali. Imagina. Mas ó, deixa eu ver aqui onde que eu parei. O Lucas está falando que ele lembra de pessoas reclamando de figurinhas de mascotes, porque elas estão ficando cada vez piores, segundo ele aqui. E ele concorda, porque é feito em 3D e a maioria fica muito feio. Você compactou com isso aí ou você não concorda Os tanto com os mascotes mascotes? é um ponto crítico, né? E principalmente os mascotes, eles vêm mudando de formato, de design, e às vezes ficam meio esquisitos mesmo. O Lucas tem razão. Compactou com ele também disso. Perde um pouco o brilho do álbum, né? Os mascotes, de vez em quando, acabam queimando o filme. O Luizão aí mandando. O Luizão é coringão que nem a gente. Tá falando que vai ter que ser 2-1. Um gol do Memphis, né? Tá. O pessoal já tá perdendo a paciência rápido com ele, hein? O Léo tá falando justamente dessa época, né? Que você falou que era tão diferente, mais difícil aí de completar os álbuns.
Porque ele falou que só teve o álbum da Copa de 94 e foi muito difícil para completar esse bendito álbum. Olha, Para é você, muito mais difícil foi difícil. 98, né? O 94 é muito difícil e ele tem a sua particularidade que o Brasil foi campeão, né? Então, para quem colecionou esse álbum, né, e acompanhou essa Copa, e de vez em quando você abrir esse álbum e folhear ele é muito gostoso, né? Porque aí você tem lá né, o Brasil tetracampeão, né? Que tinha lá Bebeto e Romário lá, que foi fantástico. Eu perguntei Guarde da com sua muito espécie. carinho, viu, Léo? Pode guardar com muito carinho, Ah, que é muito legal. tá difícil ganhar de novo, né? Ele falou, pelo que ele falou, ele não tem a de 2002, né? Então, para ganhar de novo, acho que as duas frases do futebol que eu mais escuto é o Palmeiras não tem mundial e rumo ao Hexa. Esse rumo ao Hexa aí Tá faz difícil. tempo, hein? Faz tempo. Mas, cara, eu perguntei da sua experiência pessoal quando você começou a colecionar os álbuns e tudo, mas da questão ali da existência mesmo. Qual foi a primeira Copa do Mundo aí com um álbum de figurinhas? Sempre teve. Sempre teve. Tem álbum da. Eu tenho ele, o álbum da Copa de 50. Eu tenho um álbum do Campeonato Brasileiro, que inclusive vai sair nessa matéria do SBT, que chama Fotos, Álbuns de Fotos. Álbuns de fotografia. Uhum. A figurinha são fotografia 2x2 em preto e branco. Não era figurinha, era fotografia. Corinthians, Atlético Mineiro, uma coisinha bem pequenininha, preto e branco. Então, o álbum sempre teve, né? O da Copa também. Então, eu tenho o álbum da década de 50, da Copa do Mundo, que era preto e branco, já um álbum de figurinhas. E ele não parou mais. O álbum da Panini, o primeiro que a Panini fez foi em 1970, que foi o Não, primeiro da série mas você da falou de Panini. 50, mas e Isso. 30? Na Copa do Mundo de 30 já tinha também? Não, esse não tinha. O que teve depois, né? Eu tenho esse álbum, mas foi retratado depois. Porque depois 34, 38, por causa da Guerra Mundial, não teve, né? É. Então ele começou realmente na década de 50, quando volta, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem os álbuns da década de 50. O de 30 que tem realmente é um que foi reproduzido, né, contando mais a história da Copa, os jogadores. Mas da década de 30, 40 que eu tenho é esse, que é um álbum de figurinhas, mas é um álbum de fotografia do futebol brasileiro, né, que começa, né, a ter essa conotação de álbum, né, para o esporte, né, e não tinha figurinha, eram fotografias mesmo tiradas dos jogadores e era no tamanho 2x2, preto e branco, Caraca. bem grotesca mesmo, né, bem bacana esse tipo de material. Ele é E muito raro. pô, cada vez mais, né? Gostando ou não, né? O futebol feminino vem crescendo, né? Vem crescendo, muitos lugares aí, muitas emissoras também transmitindo. Só que eu não escuto muito falar de álbum de figurinha de futebol feminino. Teve É esse uma coisa. ano da Copa, teve Mas esse ano. mas é muito nicho? É muito nicho mesmo ou Não, tá não, não, crescendo não. também? Não. Tanto é que tivemos aí a Copa do Mundo feminina. Esse álbum, eu já tenho já 4, 5 álbuns do Mundial Feminino. Mas não é uma coisa igual a Copa do Mundo masculina, que, como a gente sabe, que tem todo aquele furor, aquela comoção nacional. Aí é um grupo bem pequenininho mesmo, né? Mas tem. Né? Todos esses álbuns hoje existem e tem a sua sequência. E das Olimpíadas? Porque, pô, o Teve tanto também já. esse ano. Não, mas Teve. o tanto de atleta que tem nas Olimpíadas, como é que você resolve ali para. Você tem que fazer um álbum depois, só dos medalhistas, né? E olha Não, lá, eles porque. fizeram, a Panini fez no meio da Olimpíadas, dos principais atletas do Brasil. Nem sabia se seriam campeões olímpicos ou não. A Panini fez. Não, mas eu falo Quando do tivemos. mundo. Geral. Não, brasileiro, com os atletas brasileiros. Eu tenho álbuns da década de 70, 80, 60, de Olimpíadas, que aí conta todo mundo, né? Tem os atletas americanos, principalmente, russos,
né? Tem uma história mais completa das Olimpíadas. Os últimos que saíram no Brasil foi mais trazendo os atletas nacionais, né? E não os internacionais. Ó, o Lucas e o Matheus estão discutindo aqui na questão da portuguesa. Ó, essa aqui é interessante, hein? Agora vamos tirar, já que a gente está falando de polêmicas hoje, né? O Ricardo já falou do Mundial do Palmeiras, que no caso o álbum tá na garrafa, né? Tá no rótulo lá. Do lado da figurinha lá do mascote do Palmeiras, tem lá 39% de álcool, né? Mas enfim, o Lucas está perguntando aqui outro mito, mas veja, 87 do Flamengo, mesmo sendo do esporte. E aí vai pergunta para você. O álbum de figurinhas do Brasileirão de 1987. Quem que é nesse álbum fala que quem foi campeão? Vai Não falar os fala, né? dois? Na verdade, não fala porque o campeonato estava em Tem que ser andamento lançado quando antes, o né? álbum saiu, né? Mas você tinha o módulo, eu acho que o amarelo, o azul, e tinha o esporte, tinha o Flamengo, e eles saíram no álbum, né? Mas ninguém retrata ali um ou outro como campeão, e nem no outro, eu não lembro. E aí é legal, Lucas, é uma coisa que eu posso pesquisar no álbum de 88, porque tinha a história dos clubes, né? Os últimos campeões, se retratavam ali o Flamengo ou o Sport, quem foi o campeão. Isso realmente eu não lembro, mas deve ter sim essa informação, tá? E aí fica mais fácil de a gente apurar isso. Mas se você perguntar para mim quem foi o campeão brasileiro em 87, eu, pelo menos na Globo, eu vi a final entre Inter e Flamengo, né? Flamengo levantando a taça. Mas pelo regulamento mesmo, que não mostrou, foi o esporte. Ele, para mim, ele é considerado campeão brasileiro. Ponto. Ó, o Roberto Silva Martins aí. Boa noite, Barbie Ricardo. Vai, Corinthians! Daqui a pouco a gente já até fala do Coringão e como temos muitos corintianos no chat, né? Até perguntar a opinião do Ricardo sobre esta fase atual, né? Bem nas Copas, mas o Brasileirão aí tá puxado. Ó, o Família Playbox 23. Você mudou o nome do canal, fica difícil de eu falar. É Família Xbox para mim sempre, a Família Playbox. Por que você mudou, hein, ô Chicão? Agora eu acho estranho falar. Muda de novo. Eu gosto mais do outro nome, folgado pra caralho, né? Salve, boa noite, Chicão, beleza? O Luizão, ele é um sonhador, eterno sonhador. Ele fala que o Brasil ainda vai ganhar um Hexa. Ai, meu Deus. Espero que sim. Poxa. E ele ainda fala que vai ter gol do Memphis, como você disse, mas também do Yuri Alberto. Ele fala isso porque ele parece um pouquinho o Yuri Alberto, né? O pessoal chama ele de Yuri Alberto, aí ele se empolga. Deixa eu ver aqui. O Lucas mandando aqui. Falando colecionador, tipo nos álbuns da Panini, não muda por país? Tipo, na Argentina, o álbum é diferente do Brasil? Porque eu acompanho um argentino que fez o Iceberg da Copa e ele falou de um álbum de álbum em um tópico. O álbum da Copa do Mundo da Argentina ele é diferente do álbum da Copa do Mundo do Brasil. Ele tem alguns detalhes, às vezes é uma borda diferente, o design um pouco diferente. As figurinhas em si ela não muda, mas sim o contorno dela, né? Às vezes na seleção local tem alguma figurinha extra, alguma coisa diferente. Também na capa do álbum vem às vezes a figurinha, o selo do emblema do país de origem. Tem algumas particularidades. Digamos que tem 10% de alteração de uma versão para outra, onde faz a gente tem que buscar essas mudanças e trazer esses álbuns para dentro da coleção. Pô, mas e o espaço, hein, Ricardo, para você guardar tudo isso? Porque eu tenho amigos aí colecionadores de gibi que, olha, tiveram que se desfazer aí. Tem aquele negócio de mudança também, né? Perde e aí doa. E o espaço para guardar tanto álbum, cara? Cara, boa pergunta. Eu estou passando por um problema sério em casa. Eu mudei recentemente e tive que pegar um quarto e ele está com caixa de álbum até o tampo. E eu tive que contratar um marceneiro agora, desenhar uma mobília
para caber todos os álbuns. E o investimento alto que eu estou fazendo, para daqui uns 50 dias eu conseguir acomodar todos os álbuns, até para quando eu receber a televisão, fazer alguma matéria, eu consiga mostrar o que eu tenho, porque hoje está tudo em caixas, está bem difícil manusear, guardar esses álbuns, né? Eu tenho um amigo, o nome dele é Kenji Sakamoto. Kenji Sakamoto já é um senhor já de 80 anos. Ele é o maior colecionador de gibis do Brasil, não sei se do mundo, mas ele tem mais ou menos 150 mil exemplares de gibi. Ele tem uma casa, ele tem no interior que está com caixas até o teto. Não tem mais onde guardar. É uma loucura. Eu não chego a ter isso porque gibi na banca sai toda semana um monte de tiragem. Então imagina. E é menorzinho também, né? É menorzinho, mas mesmo assim tem 150 mil. Né? Mas os álbuns, eu faço em torno de 12 álbuns por ano. 10, 12, depende. Igual esse ano que teve Eurocopa, Copa América, Olimpíadas, né? E mais os campeonatos tradicionais. Teve a Copa do Mundo Feminina. Eu fiz algum, né? Estou fazendo 2 álbuns do Mundial, então dá uns 10 a 14 álbuns por ano que eu acabo fazendo. Então, e fora o que eu vou, né, adquirindo, fora o que eu faço, que eu troco, aquele que eu não tenho, que eu compro no eBay, mas de compra mesmo, às vezes pode ser até de mais de 20, 30 por ano. Então, é um volume também considerável que você acaba fazendo, né? Então eu tenho, como eu falei, eu tenho um dormitório inteiro de caixas de álbuns separados por mais ou menos Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Copa América, de times, né? Alemão, italiano, francês, da Champions, e aí vai, né? Então eu tenho uma quantidade bem grande. E pra você ter uma ideia, Barba, eu tenho envelopes ainda fechados que eu tenho em casa, eu nem abri, eu nem lembro o que tenho ainda. Estou esperando, aguardar ficar pronto, né, esse espaço para começar a catalogar, colocar e abrir. Eu tenho muita coisa fechada que eu fui comprando, acho que eu não tenho, e chegou em casa e do jeito que chegou, ficou. Eu nem abri. Então, chega no tempo que eu nem sei o que eu tenho ali dentro ainda. Vai ser uma surpresa quando eu abrir, saber o que eu tenho ali para colecionar, para guardar. Então você nem chegou a contar recentemente quantos álbuns você tem? Na última Copa, quando a Bandeirantes veio em casa e fez a matéria, eu acho que na matéria lá a gente menciona algo em torno de 1.212, 1.210 álbuns, alguma coisa assim. Isso na última Copa, em 22. Eu parei de fazer essa contagem. Então, e depois da Copa, eu tinha. Deve ter uns 1.300, né? Então. Não. Então, depois da Copa, eu fiz a contabilidade de álbuns que eu tinha em geral. E aí eu acabei desfazendo daqueles álbuns que não eram de esporte. Então, caiu essa quantidade, né? Drasticamente caiu. Porque eu quero realmente colecionar álbuns de esporte. Né? Um ou outro eu guardei a linha ainda, mas o restante eu acabei me desfazendo. Então, hoje eu não sei essa contagem. Quando essa mobília fica pronta e eu conseguir colocar tudo numa parede, aí eu vou conseguir fazer essa contagem, entender realmente o que eu tenho. Por exemplo, eu tenho álbuns completos e tenho álbuns incompletos que eu ganho álbuns, né? Uhum. Pessoas que, eu vou casar e eu não quero mais esses álbuns. Eu comecei a fazer uns álbuns aqui, eu nunca completei e eu vou jogar fora. Né? E eu pego esses álbuns e depois de um tempo, aqueles que não são incompletos eu tento completar e vou guardando. Né? Como eu falei, eu não sou vendedor, eu sou colecionador. Uhum. Então, na última Copa, por exemplo, eu ganhei álbum da Copa de 90, 94, 2002, 2006, alguns de algumas pessoas. Né, completos e incompletos. Eu pego, depois vou catalogar, trato esses álbuns, tento completar aquilo que eu consigo e guardo. E eu vou guardar o álbum. Né? Então, esse número muda muito. Sim. O Chicão tá perguntando quantas figurinhas tem do Fenômeno. Já de 2009 não tem, né? Que essa daí é a mais rara do mundo. Essa daí ninguém tem. Eu tenho bastante. Igual esse álbum do Mundial que eu fiz, por exemplo, tem o Fenômeno
no Real Madrid. Eu tenho do campeonato italiano o fenômeno no Milan e no Internazionale. Eu tenho o fenômeno na Champions, na Inter. Tenho o fenômeno na Copa América, na Copa do Mundo. Né? Então, tenho bastante acervo do fenômeno. Boa. Com isso, é raro achar álbum no Brasil, tipo, dessas versões por país. Acho que o Lucas está falando aí até que. Foi o que a gente falou da Copa do Mundo, né? Tem algumas versões diferenciadas, né, desses álbuns. Charles está com dúvida do seu time. Eu não costumo falar, porque como eu transito muito no São Paulo, no Corinthians... Pô, desculpa, eu não sabia, cara. Não, mas no Santos, por exemplo, daqui 10 dias eu vou estar no CT do Santos, fazendo reportagem, e às vezes estou dentro do clube, mas eu sou corintiano, né? Eu sou corintiano, de vez em quando eu participo, e também às vezes eu faço transmissões de jogos, né, nas cabines, fazendo jogo do Palmeiras, do Corinthians. Então, se eu vinculo a um time, isso, pela ignorância do torcedor, isso pode me trazer problemas, né, até problemas de segurança. Então, tanto que eu não tenho um canal de time, e eu falo com ex-jogadores de diversos clubes, que agora, como eu falei, acabei de mostrar a camisa do Corinthians e do Palmeiras aqui, né? Então, eu não pego a bandeira de nenhum clube, né? Mas sou corintiano, né? Mas eu evito falar. Tinha até o ano passado, no meu canal no YouTube, o programa Bola Redonda, que era toda segunda-feira às 20 horas, que era com o Douglas Nicoletti, um palmeirense, e o ex-jogador Nilson, que hoje nós paramos porque ele trabalha na base do Corinthians, ele é jogador, já foi jogador do Corinthians, do Palmeiras, né? Uhum. Seleção. Então, eu era meio neutro, lá não evitava ser clubista, né? Para não vincular a minha imagem a um determinado clube. Como eu falei, aí depois faço o programa. O ano passado fiz bastante programa na segunda-feira, e na quarta-feira eu estava no estádio do Morumbi, no camarote do São Paulo, com São Paulinos, com os jogadores. Uhum. Né? Se eu usou São Paulo, eu falo de Corinthians, eu uso uma camisa, né? Não combina, né? Então, aí eu estou no Allianz transmitindo, fazendo comentários do jogo do Palmeiras. Falei, aquele cara lá do canal do Corinthians, eu vou tomar porrada lá, né? Não posso, pô. E não deveria ser assim, né, cara? O mais doido é desse jeito que você falou, e eu acho que é até mais, cara, porque igual você mostrou a camisa do Palmeiras. Se você tivesse canal do Corinthians e mostrasse a camisa do Palmeiras, você tá correndo risco com a torcida do Corinthians também. Com certeza, exato. É um negócio meio complicado, né? Então, eu fiz muita transmissão de jogos, até pelo canal do YouTube, aqui junto com o Reis Gol, no canal dele do Manto Alvinegro, o Capitão Corintiano, com o Marcão da Fiel, né? Falando sobre o Corinthians. Eu reduzi muito, né? Para o meu projeto ele não ficar meio fardado como algo do Corinthians, né? Então tive que tomar todo esse cuidado, né? Para não vincular o Esporte Coleções com o Corinthians. Boa. Bom, tá respondido aí a pergunta, Charles. Ele estava explicando no começo da live, Chicão, que a avó dele só queria os brindes. Só que aí a paixão veio de brinde, né? A paixão veio de brinde. Isso mesmo. A paixão veio de brinde pro Ricardo, Chicão. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Lucas aqui. Qual público você acha mais interessante? Coleção de álbuns, jovem ou adulto? Acho que a Panini mira mais em quem? Acho que é isso que ele está perguntando. Hoje é os jovens. Você tem álbuns de YouTubers. Você tem, por exemplo, da Marvel, quando sai algum filme no cinema, legal. Igual o Divertidamente 2, já tem o álbum do Divertidamente. Teve o álbum do filme da Barbie, o Mundo Teen, né? Eles consomem bastante. Então, eles miram hoje muito os jovens. Pode ter certeza que a minha mulher ficou doida pelo álbum dos Minions. Então, o álbum dos Minions, essas coisas vendem. Então, eles focam bastante em jovens. Hoje, o jovem consome bastante. Né? Então, hoje, eles miram bastante com eles. Mandem aí, galera, suas últimas perguntas, que também daqui a pouco a gente está encerrando a live, mas
Cara, como colecionador agora, você vai ter que se complicar um pouco com uma galera aí, talvez. Você está em grupos de colecionadores, imagino que não só de figurinhas. Mas você, cara, na sua experiência como colecionador, o que você não colecionaria nem ferrando de olhar e falar, pô, isso dá muito trabalho, ou você acharia chato colecionar? Qual tipo de coisa você não tem coleção e nunca teria? Assim, pensando Eu hoje, acho que lógico. aquilo que eu vou falar para você, gibi, porque é um mundo muito grande, né? Volume é muito grande, são Uhum. peças pequenas e que saem semanalmente. É uma loucura você colecionar gibi. Você tem que ter espaço, tempo e dinheiro para isso. É uma É. febre, eu adoro o gibi. E se eu pegasse o gosto igual o meu amigo Kenji Sakamoto, eu teria perdido. Né? Então, é igual assim, poxa, você sabe que vou bem esdrúxulo, né? Mas se você cheirar um pó aqui, uma cocaína, você pode ficar viciado. Então, eu nem tento começar a fazer uma coleção de gibi, porque eu sei que eu vou viciar e o negócio vai ganhar uma proporção muito grande. Então, tanto é que quando você faz uma coleção, igual de álbuns, né? Tem álbuns de tudo que é tipo. Se for do Minions, série Carros, Divertidamente, de futebol. Se eu fosse fazer de tudo, já seria uma febre, né? Então, aí eu trouxe para esporte, nem futebol, já é complexo, né? Então, como eu falei, tem NBA, NFL, Olimpíadas, né? Tem gente que só coleciona Campeonato Brasileiro, tem gente que só faz álbum da Copa do Mundo, né? Então, são colecionadores também. Então, o leque é muito grande, então você tem que tomar muito cuidado, porque também vai tempo, vai dinheiro, né? E vai acumulando tudo aquilo. Eu tenho, por exemplo, coleções de camisas que eu te falei, eu tenho de carrinhos escala 64, tipo Hot Wheels, mas eu gosto de ter Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, da série Carros, da Speed Racer, Corrida Maluca, é, Batman. Eu gosto de ter esses. E eu parei com o tempo, você tem uma ideia. Antes da pandemia, eu fui para os Estados Unidos e o Walmart lá tem muitos carrinhos desses, né? E todo ano sai muito da Fórmula Indy da época, do campeonato atual, da Disney. E eu trouxe uma mala cheio de carrinho. Você pode ter, e essa mala está fechada até hoje, porque não tem espaço onde colocar os carrinhos. Eita. Eu tenho a prateleira, tenho duas, né, de madeira lá com mais de 200 cada um, e não tenho mais espaço. Aí eu mudei, tá tudo ali e uma mala cheia. Então você tem que tomar cuidado, porque você começa a fazer e você quer cada vez mais. Poxa, saiu agora o Carros 2, os novos carros, né, os novos personagens, aí você quer comprar. Né? E quando você viaja, faz uma viagem dessa, pra você ter uma ideia, o ano passado eu fui para a Europa com a minha esposa comemorar 25 anos de casado. Eu estava na Itália, eu entrei dentro de uma loja da Ferrari e tinha um carrinho tipo Stock Car com a bandeira da Ferrari, com a bandeira do Brasil no capô. Carrinho um pouco maior, 50 euros. Hoje o euro está quase 6, quase 300 reais. Eu não tive coragem de comprar, eu cocei para comprar aquele carrinho. Mas se eu comprasse ele, eu não teria onde colocar, porque não cabe mais. A minha esposa falou, você não sabe quando você vai voltar, se nunca mais você vai voltar aqui. Compra essa porcaria. Não comprei, me arrependi depois, até hoje. Mas não comprei, porque é uma coisa que você começa. Coleção é meio complicada, é uma pergunta realmente bem complicada de responder. Então, tem muita coisa que eu não faria. Eu tive, por exemplo, no passado, antes de casar, eu tinha coleção de latinhas de cerveja e de refrigerantes. Eu tinha. E assim, e a minha coleção era chato, que era tudo cheia. E ela ia evaporando com o tempo, eu não abria. Putz. E Ah, deixava entendi. cheia. Então tinha japonesas da Sapporo desse tamanhinho até as maiores. Tinha Uhum. a da República Tcheca, né, Tchecoslováquia, que nem existe mais. E então, assim, é uma coisa que coleção é muito complicado. Tem gente que tem coleção de caixinha de fósforo, de maço de cigarros, né, enfim, de tampinhas, de garrafa. Tem um É. monte de tipo de coleção. Tem gente que coleciona caneta, sabonete, enfim. O colecionismo ele é complicado. E você tem que tomar um certo de cuidado para não virar vício e você não ser um acumulador de coisas.
né? Existe uma linha tênue em tudo isso, você tem que tomar esse cuidado. Mas você já foi viciado nisso? Eu já fui mais, era mais obsessivo, e eu queria ter aquilo, tal, e depois de um tempo eu vi que a história não dá certo, né? Você fazer, porque você tem que ter grana para isso, espaço, qualidade, né? Mas eu conheço pessoas que hoje são acumuladores, né? São viciados nessas coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Para o colecionador, o colecionismo não virar um problema, né? Não virar um vício, né? Então você tem que ter essa linha tênue. Boa. Você sabe que você respondeu muito bem a pergunta, mas mesmo assim vamos fazer um corte colocando assim: Ricardo Lopes compara colecionadores de gibi com usuários de cocaína, né? Você sabe que ainda assim. Porque é um vício, porque é viciante gibi, cara. Eu fui conhecer o acervo do Kento Sakamoto, cara. Você é louco, você viaja no tempo, pô, tem da série do Homem-Aranha, do Superman, da origem, tal. Hoje você vê, vai ter o Hulk, agora que vai ter o Hulk vermelho. Cara, isso retrata desde a década de 60 no gibi. Né? Tem uns personagens que você vê hoje e fala, nossa, nunca vi. No gibi tem esses caras, né? Versões de Super-Homem, de Hulk, né? E, pô, é fantástico. A história em quadrinho eu particularmente, eu sou muito fã do Rocky Balboa, né? Cresci vendo o Stallone, Meu né? filme favorito, cara. Aí, não tem como, né? E aí veio a saga do Creed, né? Sim. E para quem assistiu o último Creed, a última cena é ele sendo campeão, né? Em cima do amigo dele, e ele tá brincando com a filha dele, que é surda lá dentro do ringue. Sim. Já saiu o gibi, ela já adulta, ela é campeã de boxe. Ô, louco. Você sabia disso? Eu não sabia, cara. Já a Eu história não já. sabia porque eu. Não, porque quando eu vi aquela cena, né? O final do Creed 3, eu pensei, já tá meio que passando a luva, né? Já estão plantando uma sementinha ali para os Já, próximos filmes, né? ela já é uma boxeadora profissional. E eu acredito que foi retratado no gibi, vai virar filme também, como The Walking Dead. The Walking Dead era uma série de gibi que virou o que virou The Walking Dead, né? Ele vem primeiro oriundo do gibi. Nossa, é uma loucura, né? Você vê, tudo vem do gibi. O gibi é muito E louco. até falando nisso, né? Já que você falou do rock, pô, se eu não me engano, o mangá mais longo da história aí que ainda tá ativo é do Hajime no Ippo, né? Que Isso. eu assisto o anime, né? Então eu não leio o mangá, mas negócio não acaba nunca, Não cara. acaba Então, nunca. não É isso acaba mesmo. nunca. É tipo o pessoal que assiste Pokémon, né? Tá até hoje esperando lá o Ash virar o mestre Pokémon. Mesmo assim, Exato. ainda tem pessoas estragando a infância de alguns, falando, não, tá em coma. Aí é Tem como. complicado. Ó, rock é meu filme favorito também, mas parece que tem que fazer uma live de rock, cara. Tá Não, doido, Rock cara. é sensacional, cara. E virou a série Creed, foi maravilhosa. Que eu falei, agora virou gibi da filha dele, do Adonis, cara. Que se você entrar na internet, você até consegue baixar esses gibis. Um absurdo, né? E eu tenho quase certeza que isso ainda vai virar o filme. Começou a retratar no gibi para depois ir para o cinema. Que Ó, vai ser agora, até saindo do assunto que eu não sabia que você era tão fã assim, mas, pô, se você fosse fazer, por exemplo, seu top 3 filmes da saga Rock, junto com o Creed e tal, o meu top 3 é claro, apesar do segundo e o terceiro estarem próximos. Para mim, o primeiro disparado é o original, né? Do primeiro Rock, que aqui no Brasil virou Rock, um lutador. Depois, em segundo lugar, o Rock Balboa, de 2006, né, o sexto filme. E em terceiro, o primeiro Creed. Então, o segundo e o terceiro, para mim, estão ali quase, quase juntos. Eu gosto muito do 1, claro, e a sequência do 3 e 4. O 3 que você tem até a participação do Hulk Hogan, que era o cara da. O Poli dando uma cadeirada, né? Assim, Não, aí impagável. depois ele com o BA lá. Você tá louco. E o 4, que é né, com o Drago, para mim, esses dois aí são fantásticos.
É, muito bom, cara. São os mais... O mais divertido é E o não 3, né? existe um álbum do Rock Balboa. Eu teria ele. Nessa, tem álbum Sério, do The cara? Walking Dead, esse eu comprei, né, eu fiz na época, ele é de fora, né? Porque eu gosto muito, né, da saga do The Walking Dead, Pô, tão também vacilando, hein, cara? Tinha que ter um álbum do Rock. Dava pra ter um e álbum só dos filmes do Stallone, fazer eu com estou o Rambo, pretendendo, depois de fazer Cobra. esses do Mundial, eu fazer alguma coisa do álbum do Rock Balboa. Para eu ter um capa dura, né, mostrando todos os personagens. Né, eu tenho aqui ainda um desejo de fazer uma coisa muito nesse segmento, sair do esporte, porque é história, né, do cinema, né? E queira ou não, é esporte, É né? Boxe, né? esporte. É Né, esporte. então, ele não, né, juntar o esporte com o filme, né? Que eu acho que quem não é fã do Rock Balboa, né, da saga, né? Provavelmente eu devo fazer e, né, com visão de fã, né? O colecionador mais fã, né? Então trazer toda essa história acho que vai ser fantástico, viu? Me avisa que eu quero comprar, cara. Quando você Show. fizer, aí me avisa. Ó, não, o Lucas tá confundindo com aquela banda ruim, o Creed. Não, não é essa banda, Não, 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 Lucas. Que isso, cara? Tava cantando My Sacrifice, essas coisas aí, não, não. mas deixa quieto. Isso aí é o filme bom, Lucas, o Creed. O Chicão tá falando aqui que ele colecionou vários álbuns na infância e nunca conseguiu ganhar os brindes. Sempre ficava por uma figurinha. Nossa, já deve Putz, ficar cara, é mais ou frustração menos disso aí. isso. Foram poucos que ganharam, viu? Eu tenho álbuns guardados dessa época que realmente eu posso falar que ele é completo por causa dos times, mas dos produtos não. Toda folha tinha uma faltando, é exatamente isso. Você lembra qual Era... foi o melhor dos brindes que a sua avó ganhou nessa época aí que você E estava foi uma panela de contando? pressão. Ah, bacana. Ganhou panela de pressão, ganhou aquele escoador de prato, sei lá o quê, mas foi panela de pressão. Ela ficou muito feliz de ter ganhado na época a panela de pressão. Boa. Bom, então já quero agradecer novamente, Ricardo, pela disponibilidade aí. Pô, foi uma das melhores lives, cara. Tanta informação, tanta coisa que você passou aí para a galera. Agradecer todo mundo que acompanhou a live aqui no Futibar, ou no canal do Ricardo, no Esporte Coleções, ou no Facebook. Sigam no Facebook também, porque todas as lives, vídeos que eu posto aqui, os vídeos dos palpites, eles saem antes no Facebook do que aqui, hein? Então, se vocês seguirem a E a página galera lá, gosta, viu? é, Olha, o pessoal curte, ah, tem bastante visualização das suas matérias no Facebook, viu? pô, A galera legal, cara. tá Pô, curtindo, viu? É um sucesso. então, pô, fico feliz, cara. Então, se inscrevam no. Olha aí, ó, o Lucas gostando aí. Valeu, Lucas. Você ficou a live Legal. toda. Se Eu já inscreva no aproveitar, YouTube. Lucas, se você for no meu canal, tem a primeira temporada do Na Casa do Ex. Eu visitei a casa de alguns ex-jogadores. E daqui 15 dias eu tô voltando a fazer agora a segunda temporada, Bárbara. Eu tô indo lá para a Baixada Santista, invadir a casa de alguns ex-jogadores lá e mostrar um pouco da vida deles, do que eles guardam de recordação quando eles eram jogadores. E, obviamente, eu faço um corte nisso e eu faço uma segunda filmagem que eu levo aí álbuns, né? Para eles autografarem, eu filmo eles autografando esses álbuns, né? Então, sempre eu faço a casa do ex e também uma matéria eles autografando meus álbuns e figurinhas. Então, estou indo para a Baixada daqui uns 15, acho que ou no começo de novembro. Pepe Mengalvio, Edu, Serginho Chulapa, Ó, Rodrigão, eu vou gravar lá no CT com ele. João Paulo Papinha e Gilberto Costa são alguns jogadores que eu vou visitar. Vou mostrar um pouquinho da vida deles ali e vou levar, claro, álbuns da época, né? Que eles jogavam, saíram na seleção, para eles autografarem também, porque deixa meu acervo mais completo. Né? E tudo isso depois eu vou colocar no Face, no YouTube, no Instagram, essas matérias, esses cortes, né? Mostrando um pouquinho da particularidade da casa deles, o que eles guardam de recordação, e também eles autografando, né? A sensação, como é que eles olham, né? Quando eles acabam autografando essas peças, né? São peças exclusivas, são peças bem diferenciadas, que aí eles acabam curtindo. Pra você ter uma ideia aqui, ó, eu vou até pegar rapidamente aqui, ó. Eu vou na casa, eu vou passar no João Paulo, aqui, ó, o card dele no Santos, ó, o card da ó. Ping Pong. Então,
Aí eles acabam autografando isso para mim. Aí eu falei do. Pô, e tá bonitão nessa foto aí, tá Você parecendo viu? um. Edu Bala, que jogou no Palmeiras, no Santos, eu vou fazer uma entrevista com ele também, ele vai autografar. Serginho Chulapa, no São Ó, Paulo. Né? Então eu acabo caramba. levando, eu separando esse material, e na época eu acabo levando e eles autografam para mim, eu acabo filmando, né, tirando foto, e aí vira matéria, né, no YouTube, Facebook, Instagram, para matar a curiosidade da galera. Ó, o Lucas tá perguntando se entrevistou o Eduardo Gouveia, não acredito. Não sei se você tá falando do Ricardo ou de mim, Lucas. Eduardo Gouveia, não sei Eduardo quem. Gouveia, ele cobre a Série C, principalmente. Ele tem um canal Não, com o nome dele mesmo. Acho que você tá falando de mim, então, Lucas. Ele já participou do Talk Bar aqui faz tempo. Depois você assiste aí. Ele falou da jornada dele aí como jornalista esportivo. Então você boa. assiste aí que a live ficou bem bacana. Ó, falando do sim ou não, o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento? Só para a gente falar sim ou não. Sim, Sim. acredito que sim, tem muito time ruim. O time engrenou, acho que agora tem um conjunto. O que atrapalha um pouco o Corinthians é porque ele está em 3 campeonatos simultaneamente e não dá para você manter uma qualidade em todos. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer uma pergunta para você. Manda aí, manda aí. Não gosto, eu não fico em cima do muro. Ah, Eu isso é bom. respondo. Eu Se fosse para respondo. você escolher, ó, vou jogar aqui, isso vai acontecer. Você preferia que o Corinthians acabasse ele rebaixado, mas ganhando a Copa do Brasil e a Sul-Americana, ou não ganha nada e não cai? Cara, para mim é muito fácil responder essa pergunta. Muito fácil mesmo. Eu com certeza prefiro que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil e a Sul-Americana e seja rebaixado. Porque esse negócio de não ganhar nada e não cair sempre vai varrendo para debaixo do tapete todo ano e fica lá e não é protagonista. Quando chega numa final meio cagada lá, perde para o Flamengo. Então, assim, cara, por mais que eu não deveria ser assim, o Corinthians já deveria ter aprendido quando caiu em 2007 e voltou com tudo e aquilo ajudou o clube. Mas parece que precisa aprender de novo, velho. O negócio tá. O pessoal fica puto quando eu falo isso, mas é verdade. Olha, se for pro Corinthians melhorar depois, eu sei que a Série B tá diferente daquela época e tudo mais. Mas se for pro Corinthians melhorar, que caia, porque todo ano brigar desse jeito aí, ou quando não briga também nunca tá lá na frente, né? É complicado. Para mim é muito fácil. Prefiro que seja campeão e caia. Para Tá você, certo. você preferia que não caísse? Não, eu exatamente tenho a mesma opinião. Eu prefiro gritar campeão 2 vezes e o ano que vem estar na Série B e ir para Libertadores, por exemplo, e ter 2 taças e a Sul-Americana que não tem, do que não ganhar nada. Vou ser bem sincero, pode cair. Ganhando a Sul-Americana e a Copa do Brasil, eu supero. Esse negócio eu acho uma vaidade, né? Que hoje tinha o Exatamente. Santista, né? Agora não tem mais, mas hoje tem o São Paulino, o Flamenguista, e ficam com aquele papo de o clube gigante não cai. Isso é uma mentira. A gente sabe que não é. Aqui no Não, já Brasil era. e fora. Você Eu puxa aí na quero mais que Itália. ganhe. Estou torcendo para ganhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E se não vier o Brasil, se cair o Brasileirão, faz parte. Mas eu gritei campeão 2 vezes, está ótimo. Ó, agora o Lucas tá até falando aí, ó, o Flu na Série B e no Mundial, que essas coisas são engraçadas. Faz Mas parte do futebol. vamos ver aí os próximos jogos, porque você falou de time muito ruim nesse Brasileirão, cara, mas tem dois times que tá todo mundo desde o começo do campeonato falando que vai cair, e eu cravei aqui no meu canal. Para mim, esses dois times não caem. Desde o começo do campeonato, eu falei, Juventude e Criciúma. Esses dois times, para mim, eles não vão cair, cara. Eu acompanho a Caraca. maioria dos jogos deles aí. O Atlético Goianiense já foi pro ralo, o Cuiabá também está quase indo. O Vitória é uma decepção gigante, né? Ser Exato. campeão e chegar desse jeito. Mas para mim, ó, eu acho que vai cair um gigante. Corinthians, Fluminense ou Grêmio. Um desses. E se for o Grêmio, ferrou, porque aí já vai lembrar tudo aquilo que a tragédia e depois já vão começar a mexer no campeonato. Mas enfim, vamos torcer para não acontecer nada disso, né? Mas para a gente encerrar, Ricardo, qual a dica de ouro que você dá assim uma pessoa que está pensando em começar a colecionar
álbuns de figurinhas, entre outras coisas, pode ser camiseta de futebol e tudo. Qual dica preciosa aí você manda para uma pessoa que está começando hoje a ser um colecionador? Não comprometer o seu orçamento, né? A primeira coisa, se você tiver uma sobra que não vai faltar para você, aí você coleciona alguma coisa que você goste, dê sequência àquilo. Mas se comprometer, você pagar uma conta, fazer alguma coisa que você gosta, uma viagem, uma coisa em detrimento em comprar ou fazer essa coleção, aí não é legal, não é sadio, não é saudável. Isso eu coloquei na minha cabeça, né? Nunca deixar das minhas responsabilidades, de pagar o que eu tenho que pagar, ou investir no que tem que investir, em detrimento de ter, por exemplo, um álbum. Não faço isso, porque aí, como eu falei, aí vira doença, vira vício, aí você começa a ter um problema muito grande. Como eu mencionei, tem uma linha tênue muito grande, você tem que tomar muito cuidado para não ser um acumulador e nem um viciado em compra, né, em compulsão em compra. Né? Então, existe essa diferença do colecionador. Sou um colecionador profissional. Né? Então, você precisa tomar cuidado com isso. Eu coleciono garrafas, latinhas de cerveja, de refrigerante. Aí você começa a ir lá no Walmart da vida, no Sam's Club, porque você quer coisas diferentes, começa a comprar. E quando você vê, você acabou não comprando ou pagando uma conta porque você teve aquela obsessão, né? Então você tem que tomar muito cuidado, que é uma linha muito, muito complexa, né? Então é essa dica que eu dou para você. Se você conseguir ter esse equilíbrio, o colecionismo é uma coisa muito gostosa, gratificante. Né? Para mim está sendo até hoje, né? Porque hoje eu sou reconhecido, né? No mundo do esporte, com os jogadores, isso é muito prazeroso para mim, estar na companhia deles, participar de programas esportivos, receber a imprensa em casa, estar no estádio de futebol, isso tudo oriundo do colecionismo, mas tem que tomar muito cuidado, né, para que você não tenha problemas com isso. Ou seja, como a maioria das coisas mais gostosas da vida, cuidado que dá uma viciada, né? Então, o Dá uma negócio vista, é, tem que tomar negócio é cuidado, bom e aí você muito. fica. Ó, tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Engraçado é que aqui o canal é Futibar. Você vê as primeiras lives, eu só fazia live chapado aqui, bebendo tudo. E agora o canal tá consciente, tá até deixando aqui Tá vendo? essa dica para você não ficar viciado no colecionismo. Pô, cara, muito obrigado, Ricardo. Muito Que isso, obrigado Bárbara? aí pela live. Muito obrigado ao pessoal que participou. E quem sabe as próximas semanas aí tô indo atrás de um pessoal aí do esporte, fora do esporte, para a gente estar falando Talk Bar, mas hoje fica marcado aí para todo mundo aí que gostou da live. Impossível não gostar dessa live, né, gente? Então inscreva-se no canal do Ricardo Lopes aí, no Esporte Coleções, no Facebook, segue lá. Estamos ficando por aqui. Valeu e até a próxima.